Neste terceiro Thinkcast da PLMJ, sempre com Rui Ramos e Paulo Tunhas, falamos de impacto. Falamos sobre a capacidade de fazer repercutir no tempo o nosso impacto como seres humanos, sem comprometermos o que queremos ser, que constrói a marca que deixamos no mundo. Estamos de volta ao auditório da PLMJ. Paulo Tunhas, Rui Ramos, bem regressados ao auditório da PLMJ. Sempre com a história e a filosofia como pano de fundo, hoje vamos a fundo no impacto. O impacto das palavras ontem, hoje e amanhã. E falamos de impacto e influência e fazemos-lo da forma que talvez seja mais fácil de ilustrar como é que o impacto que o homem é capaz de gerar pode mudar o mundo. Para os advogados, o tema do impacto, da reputação, do reconhecimento, da influência é muito caro e importante de se refletir. Questões como se a má publicidade é melhor do que a não publicidade, se calhar para os políticos sim, para os advogados de hoje dificilmente. Sobretudo o impacto deve ser visto neste fórum sob a perspectiva do reconhecimento. Mas vamos deixar falar quem interessa e no fim abrimos a conversa a todos. Rui Ramos, há muitos exemplos na história do século XX, vamos falar de alguns hoje, mas tínhamos de começar por algum lado e escolheu o General de Gaulle. E há aqui uma perspectiva que nos interessa, particularmente aqui aos advogados, que é o impacto pensado na perspectiva da repercussão e não tanto de uma agressão em si mesma. Boa tarde a todos. A escolha do General de Gaulle tem a ver com o texto do General de Gaulle, tem a ver com a maneira como ele destaca o impacto de outras, isto é, valoriza o impacto em si, e interessa perceber como é que ele valoriza o impacto. Ele fala em termos do pensamento militar, num livro de 1934, que se chama Vers l'armée d'avenir, em direção ao exército do futuro. Ele é um oficial do exército francês, tinham passado 16 anos, enfim, 10 anos desde o começo da Primeira Guerra Mundial, e isto faz parte daquela reflexão em França e nos meios militares franceses sobre como lidar com uma agressão, e obviamente uma agressão alemã igual à que a França tinha sofrido em 1914 e com que tinha começado a Primeira Guerra Mundial. E o General de Gaulle, esse é que é o interesse aqui, diverge muito, diz ele, da maneira como isso era encarado, estava a ser encarado em França. Ele começa o livro com uma série de considerações sobre a própria geografia da França, aliás cita Napoleão Bonaparte quando diz que a política de um país é a sua geografia, portanto faz esta citação, e ele explica que a França, para se defender, tem um problema, e tem um problema que é mais ou menos uma fortaleza, diz ele, tem um maciço central, e depois tem o Atlântico, tem o Mediterrâneo, tem os Pirineus, tem os Alpes, mas a noroeste está completamente aberta, é uma planície. E essa planície, portanto, que vem da Alemanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e entra na França, essa planície, diz ele, vai diretamente ao coração da França, a Paris. Paris está a 200 quilómetros da fronteira. O que ele dizia que é muito difícil perante uma agressão. Ele, ao princípio, não está a explicitar de quem é que pode ser a agressão, mas os leitores dele, em 1934, percebiam perfeitamente de onde é que poderia vir a agressão. Era muito difícil defender a França. Isto é, ele diz, bastava perder uma batalha no Noroeste para a França estar perdida. Era isso que teria acontecido em 1870, e obviamente em 1934 ele não sabia, mas era isso que iria acontecer em 1940, 6 anos depois. Então ele diz, perante este problema, Paris exposto, também a maior zona industrial da França é no Noroeste, é onde está a maior parte do carvão francês. Isto é, portanto, perdida uma batalha naquela fronteira no Noroeste, numa zona de acesso fácil à França, a França estava literalmente perdida, quer dizer, não havia meios de defender, ao contrário do que acontecia contra a Itália, contra a Espanha, enfim, contra a Suíça não, mas, quer dizer, portanto, noutros lados. E, portanto, ele diz, ora bem, a maneira como as autoridades e o Estado francês estavam a organizar a defesa era uma defesa em massa. Era a defesa em termos de nação armada. Isto é, chamar
todos os recrutas ter todos os recrutas do serviço militar obrigatório e depois todos aqueles que tinham feito o serviço militar obrigatório, que estavam ainda em idade militar e fazer este exército enorme, constituir esta massa enorme para tentar defender o noroeste da França. E o que é que o general de Gaulle diz perante esta defesa estrutural? Esta é uma defesa estrutural, portanto, a mobilização dos homens válidos de França para correrem à fronteira. Ele diz isto é demasiado lento, isto é muito lento. É uma lógica da acumulação. Exato, é a lógica da quantidade, como ele diz. A lógica da quantidade é uma coisa muito lenta, muito complicada. Ele, aliás, descreve em várias páginas chamar toda a gente para os centros militares, armar toda a gente, enviar toda a gente depois em comboios para a frente, quer dizer, uma coisa enorme. E ele diz, é muito difícil assegurar uma defesa eficiente perante um inimigo rápido, quer dizer, era muito difícil colocar este exército de massas no noroeste da França para resistir a um ataque. E então ele dá uma outra alternativa, e é essa a ideia do livro, que é, em vez deste exército de massas, ele quer um exército profissional, um exército pequeno. Ele dá as contas 6 divisões, 100 mil homens, o exército blindado e motorizado, cujo objetivo não é propriamente o de assegurar a defesa da fronteira aí, nesse noroeste, mas passar imediatamente à ofensiva no noroeste. Isto é, atacar preventivamente, diz ele mesmo. Isto é, fazer um ataque preventivo contra a Alemanha. E agora, interessa aqui a lógica do ataque preventivo. Este ataque preventivo, ele diz que é um tipo de ataque em que o objetivo é assegurar uma vantagem, mas, sobretudo, surpreender o adversário e manter o adversário num estado de surpresa crónica. É o que ele diz, num estado de surpresa crónica. Portanto, o objetivo deste exército profissional, é um exército profissional, 100 mil homens, treinados constantemente, preparados, sempre preparados, para reagir antes mesmo de a França ser invadida. Ele diz é criar um acontecimento, isto é, criar um acontecimento ao adversário. E basicamente é criar um choque, é ter impacto, quer dizer, é um impacto enorme imediatamente sobre o adversário, de maneira a desequilibrá-lo e a impedi-lo de reagir e a mantê-lo a partir daí num estado de desequilíbrio e incapaz de, enfim, de se reorganizar para passar à ofensiva. Portanto, esta lógica, que é curiosamente uma lógica, o general de Gaulle não diz isso em 1934, mas aproxima-se muito, aliás, da lógica militar prussiana do século XVIII, que era precisamente o exército de choque. A Prússia era um Estado no norte da Europa, ainda não era, portanto, toda a Alemanha, era apenas um Estado pequeno, rodeado de muitos inimigos, e tinha desenvolvido esta cultura militar, que era uma cultura militar baseada numa grande agressividade. Quer dizer, eles não podiam estar à espera de serem invadidos. E, portanto, tinham criado estes exércitos, um exército profissional para, ao mínimo, problema diplomático que se podia parecer que se ia resultar numa agressão contra o território prussiano, passar imediatamente ao ataque e passar ao ataque desta maneira, ter um grande impacto imediatamente, isto é, aniquilar o adversário e adquirir imediatamente uma posição de grande vantagem. E, portanto, aquilo que me disse era neste pensamento militar, um pensamento militar que tinha sido muito marcado pela cultura de mobilização de massa da Revolução Francesa e depois adotada pelos Estados Nacionais no século XIX, isto é, do levantamento de toda a população em armas, a nação em armas, o povo em armas, que é o princípio do serviço militar universal e obrigatório. Esta ideia da passagem, como diz o general de Gaulle, da quantidade para a qualidade e desta defesa estática e morosa para algo muito rápido e baseado no quê? No impacto. Isto é, na possibilidade de um choque. Ele chama mesmo a isto um exército de choque. Isto é, ter um exército para chocar, para causar um choque. E, portanto, aparece aqui a ideia de impacto como algo positivo em si, digamos, neste pensamento militar. Passando, Paulo Tunhas, desta lógica militar para a lógica das palavras, que por acaso também fazem parte da lógica militar,
A palavra é... E vice-versa, exatamente. A palavra é um dos principais veículos de impacto. O que é que nos diz a filosofia sobre o impacto das palavras? Como é que as palavras têm impacto? Bom, é uma questão que é colocada logo desde os primórdios da filosofia e que continua a ser colocada, e o exemplo mais óbvio no campo da filosofia contemporânea é a teoria dos atos de palavra, primeiro criada por G.L. Austin e depois por John Searle e desenvolvida minuciosamente, que o exemplo mais fácil, embora haja classificações extraordinariamente complexas do tipo de atos de palavra, o exemplo mais fácil de Austin, um livro que se chama How to Do Things with Words, e que em francês tem uma boa tradução, quando dizer a fazer. O exemplo mais óbvio é no casamento, quando se pergunta se aceita a fulana de tal por mulher, digo, aceito, e é uma palavra que imediatamente provoca uma nova situação. Mas os performativos, os chamados performativos, são talvez o exemplo mais radical do impacto das palavras. Mas logo desde o princípio da filosofia nós encontramos, por exemplo, no elogio de Helena do Górgias, do sofista, uma teoria da palavra como fármaco, como pharmakon em grego, que é uma espécie de remédio que pode ao mesmo tempo ser um veneno, e que submerge por completo quem a ouve. A tese do Górgias é que Helena de Troia estava absolutamente inocente da traição que cometeu com Paris, porque ficou possuída pelo discurso, pelo fármaco que o discurso do Paris continha, e portanto não podia ser acusada do que quer que seja. E é uma doutrina que se encontra não só na sofística, mas de uma forma ou de outra em muitas outras teorias. E em Platão nós encontramos exatamente também variações sobre este tema, embora obviamente sem as conotações particulares dos sofistas, e finalmente em Aristóteles temos uma espécie de sistematização do efeito das palavras na retórica, que é uma classificação extraordinariamente minuciosa dos vários géneros de discurso e da forma como esses géneros se servem de determinado tipo de provas técnicas e extratécnicas, na terminologia de Aristóteles, para produzir um efeito, um impacto no auditório. Eu recorro muitas vezes a Aristóteles por uma razão simples, não é por qualquer decisão de partida da minha parte, mas porque de uma certa forma Aristóteles encontra-se muito próximo do nosso quadro conceptual comum, corrente, em vários planos, não só no domínio do discurso sobre a retórica, mas em vários outros planos. Para utilizar a terminologia de um filósofo inglês, Peter Strawson, num livro de 1959, que se chama Individuals, Peter Strawson faz uma distinção aquilo que ele chama metafísicas descritivas e metafísicas revisionárias. Revisionary em inglês, eu sei que se diz revisionista em português,
mas dada a minha idade, eu, quando ouço falar de revisionista, lembro-me sempre das críticas que os maoístas faziam aos comunistas pró-Moscovo, de serem revisionistas, isto é, de... É um tema em voga também agora, não é? Sim, de traírem o pensamento de Marx, Engels, Lenin, Stalin, e inibo-me de utilizar a palavra revisionista, mas é de boa tradução. A diferença é que, para o Strawson, é que as metafísicas descritivas são aquelas que se aproximam do nosso quadro conceptual comum, e as revisionárias ou revisionistas são aquelas que subvertem. No sentido, a metafísica aristotélica é descritiva, enquanto, por exemplo, a de Leibniz é revisionista. Paulo, e nós falávamos, quando preparávamos esta nossa conversa, distinguíamos entre 3 tipos de palavra, ou 3 tipos de discurso, e havia um discurso em particular que nos interessa talvez mais para este auditório, que era o impacto ligado a um discurso judiciário. Eu acho que valia a pena, se calhar, olhar um bocadinho para esse tema. Sim, vou-me servir do Aristóteles, de facto. Aristóteles distingue 3 géneros de discurso que têm por efeito persuadir o auditório. O discurso deliberativo, que tem por objeto o futuro, um futuro que depende de nós, no qual nós podemos influir, e esse discurso deliberativo, que, volto a insistir, aponta para o futuro, consiste em aconselhar ou a desaconselhar coisas que são úteis ou prejudiciais. E é uma forma, corresponde, grosso modo, ao discurso político. E depois ao discurso epidítico, que vem de epideixis, que é mostração e exibição, onde se trata de louvar ou de culpar alguém, de fazer um retrato, de o tornar presente. Não precisa de ser alguém vivo, pode ser Aquiles, por exemplo. Mas trata-se de tornar presente a pessoa em questão, de a tornar viva perante nós, para censurar os seus defeitos ou para elogiar as suas qualidades. E finalmente ao discurso judiciário, que tem por tempo o passado, onde se trata exatamente de acusar e de defender alguém. São 3 tipos de discurso, discursos completamente distintos uns dos outros, e cada um requer, para possuir impacto, exatamente, tipos particulares de provas. Mas eu falarei disso depois. Deixe-me só dizer só mais uma pequena coisa. Portanto, são discursos que não é que sejam completamente estanques e completamente separáveis uns dos outros, mas são autónomos uns por relação aos outros. E Aristóteles dedica a cada um deles capítulos específicos, ao discurso epidítico, menos do que aos outros de resto. Mas ao discurso judiciário ou deliberativo, muito espaço. Eu, por acaso, enquanto estava a reler a retórica, também estava a ler um livro sobre os processos de Moscovo, com o procurador Vyshinsky e toda aquela corte de acusados, desde o Zinoviev até o Bukharin, todos acusados de serem aliados de Trotsky, que por sua vez era aliado de Hitler,
São de 36 e 38, e notei uma coisa, é que nos processos de Moscovo, os três tipos de discurso confundem-se num só. Quer dizer, o deliberativo, o judiciário e o epidíctico formam um corpo único, como se determinar os crimes, como se sabe, inventados e obtidos através daquilo que Aristóteles chama de prova extra-técnica, a tortura. Esses discursos são fundidos num só, de onde até sobressai o epidíctico, porque, obviamente, os acusados são acusados da pior turpitude moral que se possa imaginar, de serem cães sardentos, e até uma expressão que sempre foi o meu insulto marxista-leninista preferido, e que eu estava firmemente convencido que tinha sido inventado pelos chineses, mas não, já é utilizado nos processos de Moscovo, que é víbora lúbrica. Mas não há distinção verdadeiramente entre os três géneros. Há uma mistura completa, uma confusão dos três géneros, quer dizer, a determinação da culpa, a determinação do caráter e o conselho para o futuro encontram-se nas intervenções de Vyshtinsky completamente confundidos, como se fizessem um só corpo. O que cola bem com esta ideia que eu gostava que explorássemos, Rui, que é este discurso, este tipo de discurso é um discurso que gera eventualmente mais impacto, porque mistura todas estas dimensões. E nós vivemos numa era em que o impacto pelo impacto, uma lógica se calhar mais de notoriedade, mais do que uma mudança estrutural como aquela que estávamos a falar há pouco, quando estávamos a falar do de Gaulle e da forma como ele olhou para as manobras militares. E há aqui uma diferença muito grande face ao impacto que associamos a muitas das personalidades que consideramos que foram aquelas que mudaram o século XX. Mudou a noção de impacto, mudou o objetivo de impacto que nós queremos ter no mundo e que os políticos querem ter no mundo. Quer dizer, só para voltar ao de Gaulle rapidamente, a questão ali é a valorização do impacto, isto é, o impacto emergir como uma qualidade, como um valor. Quer dizer, naquele pensamento militar, o impacto em si é uma qualidade. Sim, mas com um objetivo de vitória, não é? Sim, mas, quer dizer, mas é uma qualidade, quer dizer, é uma coisa que se procura, é uma coisa valorizada. A questão que a Alexandra está a colocar, acho que se pode tratar como a valorização histórica do impacto em si, isto é, da ideia de impacto. Isso é curioso, porque isso remete para um livro publicado o ano passado, em tradução portuguesa, mas também um livro recente, do Ian Kershaw. O Ian Kershaw é o biógrafo do Hitler, escreveu aqueles 2 volumes enormes sobre o Hitler na década de 90, depois escreveu mais umas coisas e agora fez este que se chama, na tradução portuguesa, Personalidades e Poder, Construtores e Demolidores da Europa Moderna. E foi publicado em 2022 pelas publicações Dom Quixote. E o Ian Kershaw, obviamente, o objetivo dele é fazer ali uma série de biografias de líderes europeus do século XX. O Hitler, Mussolini, o Franco, Stalin, Churchill, Margaret Thatcher, o General de Gaulle, o Adenauer, o Helmut Kohl, etc. Enfim, uma série de e ele está a tentar, quer dizer, ele ao mesmo está a tentar, digamos, definir um critério para esta seleção. Porque é óbvio que esta seleção inclui algumas pessoas, como ele diz, que só podem ser valorizadas através do conceito de grandeza negativa, como o caso de Hitler. Ele diz, bem, Hitler, quer dizer,
como é que vamos fazer uma coisa sobre, enfim, dar como uma das personalidades, esta das grandes personalidades do século XX. E então ele tenta sair da questão da valorização moral, que ele acha que está associada à grandeza, à ideia do grande homem. Portanto, o grande homem estaria sempre associado a uma ideia de grandeza, e essa ideia de grandeza é positiva. E, portanto ele renuncia a essa ideia de grandeza e vai para uma outra ideia, que é a ideia que lhe permite depois dar coerência a esta escolha, que é precisamente a ideia de impacto. Portanto, estes indivíduos teriam tido um impacto ou positivo ou negativo. Ele diz, vamos ser neutros aí. Ele admite que é mais fácil ser neutro em relação ao passado. Lá está, nos políticos, aquela lógica de falem bem, falem mal, mas falem, não é? Porque sim, não, mas ele diz, no passado, ele diz, por exemplo, Gengis Khan, toda a gente diria que era, mas matou milhares, fez uma matança enorme, matou imensa gente. Mas aquilo já foi há tanto tempo que as pessoas hoje já não ligam a isso e, portanto, estão disponíveis para estudar. Hitler, portanto, ele deixei aberta a possibilidade de Hitler um dia poder ser examinado como Gengis Khan, mas o responsável pelo Holocausto, pela Segunda Guerra Mundial, por aquelas coisas, ele diz, bem, é difícil valorizá-lo de outra maneira, a não ser pela maneira do impacto. Mas depois, o que é curioso também, ele enrola-se completamente em problemas, o Ian Kershaw. Ele coloca-se depois a questão, uma questão que já tinha sido colocada em relação à teoria da influência dos grandes homens em história, mas que impacto é que estes indivíduos tiveram, e verdadeiramente tiveram eles impacto? E que é o impacto, de alguma forma? E então ele começa a explicar, bem, durante muito tempo, a história das grandes personalidades em história tinha sido abandonada a favor de uma abordagem estrutural da história. Isto é, a história explicava-se por forças impessoais, mudanças que não tinham a ver com este ou aquele personagem histórico, mas eram sociais, culturais, ideológicas, enfim, a sua definição depois do tipo desses fatores era variado, mas eram esses fatores que explicariam a história e, portanto, poderíamos dispensar os grandes homens. Acontece que esses fatores estavam associados a teorias da história, isto é, teorias que identificavam determinados fatores como fatores determinantes da história. No caso da teoria marxista, mas não era o único que dizia que a história podia ser explicada por mudanças deste ou daquele tipo, na infraestrutura económica e por aí fora. E o que ele nota, o Ian Kershaw diz, é que a partir do momento em que essas grandes teorias, como o marxismo, são desacreditadas intelectualmente, enfim, politicamente e depois intelectualmente, e se passou para análises cada vez mais localizadas e finas dos acontecimentos históricos, voltou a encontrar-se a questão da agência humana isto é, do papel dos indivíduos e, portanto, do impacto dos indivíduos. E então que tipo de impacto, como é que se pode examinar o impacto desses indivíduos? Ele admite, o Ian Kershaw é muito relutante com a ideia do indivíduo taumaturgo, quer dizer, do demiurgo, quer dizer, daquilo que cria a história. Portanto, não quer admitir isto. E, portanto, refugia-se muito na ideia daquele que vai a favor dos fatores impessoais da história. Mas esses fatores impessoais da história, curiosamente, precisariam de uma personificação qualquer, e, portanto, isso liga-se às teorias de Carlyle, no século XIX, o seu livro sobre Thomas Carlyle, sobre os heróis de 1840, em que, precisamente, ele identifica a história como feita por grandes homens, e aquilo que definia este grande homem era aquele que personificava, de alguma maneira, a corrente da história. Era aquilo que punha... E depois o outro historiador do século XIX, o Jacob Burckhardt, numa conferência de 1870, diz a mesma coisa, é o indivíduo que põe fim às partes mortas da história, isto é, corta as partes mortas da história. E, portanto, a ideia do impacto, o que é a ideia de como é que um indivíduo tem impacto? E então, portanto, a primeira explicação do Ian Kershaw é de que é aquele que, percebendo para onde é que a história está a ir, vai nesse caminho, quer dizer, ou positivo ou negativamente vai nesse caminho. Mas agora resta saber, e essa era a outra questão que depois ele se coloca, onde se enrola, é o que é que faz um indivíduo ter impacto. E ele aí começa-se a refugiar, curiosamente, da teoria
de Max Weber do carisma. Isto é um bocado perigoso, quer dizer, porquê? Porque de repente, então, o impacto que o indivíduo tem já não depende das circunstâncias, porque é aquilo que levaria à primeira hipótese, que é a hipótese do indivíduo tem impacto porque vai de encontro à corrente dos acontecimentos. Portanto, isto é a história, mas podia ser uma situação qualquer. Portanto, é alguém que vai de encontro à corrente dos acontecimentos e, portanto, tem impacto, mas não é alguém que já, previamente a isso, tem condições para ter impacto. Isto é o seu próprio carisma. O seu próprio carisma. Quer dizer, o seu próprio carisma. E, portanto, de repente já há aqui introduz-se aqui a ideia do fazedor de história, isto é, do agente histórico, isto é, alguém verdadeiramente que faz história. Mas a questão depois que se coloca é, então, como é que se valoriza isto? Isto é, se nós valorizarmos pura e simplesmente através do impacto que o indivíduo teve, quer por ter ido a favor ter-se conduzido de acordo com as grandes correntes da história, quer pelo carisma que tinha, pela personalidade que tinha e pela força que lhe permitiu essa personalidade imprimir nos acontecimentos, isto é a maneira como ele transformou a situação, portanto, sem ele as coisas teriam sido diferentes. Mas como é que se valoriza isso? Portanto, e aí chega-se um pouco, o Ian Kershaw chega a um critério para a sua seleção dos personagens, que é um critério do impacto, e depois fica num beco que é como é que se valoriza esses personagens, como é que se... Portanto, reparem o título do livro. O título do livro é Personalidades e Poder, construtores e demolidores da Europa moderna. Portanto, aqueles que construíram e aqueles que demoliram estão ali ao mesmo... Quer dizer, mas como é que é? Nós devemos valorizar a demolição ou a construção. Portanto, isto é a ideia da dificuldade de trabalhar com o impacto enquanto critério de análise e de seleção, sobretudo de personagens históricas. Se calhar a filosofia é que tem aqui a solução. Como é que o estilo impacta na criação do impacto? Tem uma função, obviamente, central e a justeza do estilo define-se em função da eficácia, exatamente, em provocar impacto e em utilizar os modos convenientes para o impacto, o que implica tomar em conta também vários outros fatores, por exemplo, as pessoas não se uma máxima, por exemplo, de Aristóteles, se uma máxima for emitida por um jovem, ninguém leva aquilo muito a sério, porque é impróprio aos jovens terem máximas. É aos velhotes que deve ser concedido o privilégio de, com a sua longa experiência de vida, de sirva ela própria de servir, de emitirem máximas. Mas a parte, portanto, há uma justeza que vem da adequação ao fim. E nesse sentido o estilo é fundamental, até porque o estilo é aquilo que permite a inteligibilidade. Um discurso informe ou pastoso dificilmente será inteligível. Portanto, não provoca nenhum sentimento de compreensão e de adesão, enquanto que um estilo forte aumenta a inteligibilidade, forte e apropriado, aumenta a inteligibilidade e permite uma muito maior adesão do auditor àquilo que o orador faz, certamente. Mas a questão do estilo acaba por ser secundária em Aristóteles, e creio eu, na realidade,
por relação à teoria da prova, que convém a cada género oratório. As provas que convêm ao género deliberativo não são as mesmas que convêm ao género judiciário, e as provas que convêm ao género judiciário não são as mesmas que convêm ao género epidítico. São de tipos diferentes, e Aristóteles explica porque é que elas são diferentes. Por exemplo, elas são, para começar, as provas retóricas podem ser ou técnicas, como eu há bocado disse, ou extra-técnicas. As extra-técnicas são, por exemplo, já mencionei isso há bocado, a tortura, ou a declaração sobre tortura, com a qual Aristóteles não simpatiza muito, porque diz ele que são fáceis de desmontar, as declarações feitas sobre tortura. Ou então o testemunho, que pode ser falso, pode ser verdadeiro. Aliás, é curioso, o testemunho em grego é martyrion, de onde vem o nosso mártir, que não tem, obviamente, Aristóteles a mesma significação que tem para nós. São provas extra-técnicas. E depois há 3 tipos de provas técnicas, aquelas que dizem respeito ao caráter, ao ethos, aquelas que dizem respeito às paixões, ao pathos, e aquelas que dizem respeito ao logos, ao discurso, à razão. E são 3 tipos de provas muito diferentes. Mas as 3 são absolutamente necessárias. Por exemplo, no género deliberativo, é importante que quem aconselha, politicamente, tenha fama de ter um bom caráter, para conseguir persuadir os outros a seguirem o seu conselho. E da mesma maneira, em qualquer dos 3 géneros de discurso, é preciso ter atenção às paixões dos auditores, para os levar numa determinada direção. Eu faço notar, eu digo paixões, para começar a tradução grega, a tradução exata de pathé, e era o termo que foi dominante até ao princípio do século XIX, onde o vocabulário das paixões foi substituído pelo vocabulário das emoções. Hoje em dia não se fala de paixões como se falava, por exemplo, no século XVII, quando Hobbes dizia que a única paixão da sua vida era o medo. Hoje em dia isso seria incompreensível, porque entendemos o conceito de paixão exclusivamente ligado, ou quase exclusivamente ligado ao amor. Mas as paixões, termo corrente, volto a dizer, até aos finais do século XVIII, ainda em Montesquieu, por exemplo, são algo que o orador, as paixões do auditor, são algo que o orador deve ter em particular atenção. Vai para o conceito de empatia, que já aqui falámos também. Sim. Exatamente. Mas não fuja, não deixa afastá-lo do caminho. E falta o terceiro, e falta o terceiro. Falta aquele que é tecnicamente mais importante para Aristóteles, que é o logos, que isto é, são os argumentos que devem ser usados num discurso, e que variam de discurso para discurso. Por exemplo, no género deliberativo, o
tipo de argumento que deve ser utilizado deve ser, sobretudo, o exemplo. Quer dizer, quando se trata de aconselhar algo sobre o futuro, o melhor é recorrermos a exemplos passados, que podem ser ou exemplos reais, ou então podem ser exemplos fictivos, como parábolas e outros exemplos desse tipo. Mas no género deliberativo, quando se trata de aconselhar um determinado tipo de ação, nada melhor do que um exemplo colhido no passado. Até porque, como Aristóteles diz, para a maior parte das pessoas o passado é muito semelhante ao presente. De maneira que é uma coisa com muita força, com muito peso, o recurso ao exemplo. Já agora, é uma ideia que nós voltamos a reencontrar num contexto diferente. Em Kant, Kant fala muitas vezes do brilho do exemplo, isto é, como algo que ilumina, e que na educação moral, por exemplo, é fundamental. Mas o exemplo ao qual Kant se refere não é apenas aquilo que nós poderíamos chamar uma instanciação, no sentido em que eu posso dizer que esta esferográfica é um exemplo de uma esferográfica, é uma instância. Mas não é nesse sentido que Kant utiliza. Ele utiliza o exemplo como algo que condensa em si, de uma forma iluminante, um conceito, uma atitude, etc. Por exemplo, o iluminismo, Aufklärung, para Kant, é representado pelo exemplo de Frederico o Grande. Quer dizer, que Frederico o Grande concentra em si, com a força da evidência, o próprio iluminismo. Isso é muito consonante. Ele utiliza, de resto, em alemão são duas palavras, uma para o exemplo no sentido forte e outra para o exemplo no sentido de instanciação. E como costuma em alemão, é a palavra de origem germânica que tem mais peso filosófico. Enquanto que o exemplo no sentido de instanciação no alemão de Kant é Exempel, portanto, uma palavra de origem latina. A palavra do exemplo no sentido forte, aquilo que concentra a evidência e, portanto, uma capacidade de gerar inteligibilidade muito forte, é Beispiel. Há um rigor terminológico neste aspecto. As pessoas precisam de algum proxy para perceberem, há um exemplo do passado para conseguirem, se calhar, ter uma matriz de presente e de futuro, eventualmente. Sim, é exatamente isso, sim. Mas o caso mais curioso, aquilo que, de resto, Aristóteles considerava a sua contribuição mais importante da teoria das provas, é no que diz respeito ao género judiciário, que é a sua teoria do entimema. O entimema é um silogismo assente em premissas apenas prováveis. De resto, a dialética, que se encontra muito próxima da retórica, ela é um análogo da retórica, escreve Aristóteles. A dialética também assenta em premissas puramente prováveis. O conceito de dialética em Aristóteles não tem nada a ver com o conceito de dialética em Platão, ou tem muito pouco. Um raciocínio dialético em Aristóteles é um raciocínio assenta em premissas prováveis, tal como o entimema retórico é assenta em premissas prováveis. E as provas judiciárias devem assentar, sobretudo, exatamente nesse tipo de entimemas. Sem comprometer o impacto? Ou seja, se olhamos... Não, é uma condição para terem verdadeiro impacto.
tal como o exemplo, é uma condição para as provas em matéria de deliberação terem impacto. As provas são escolhidas o tipo de provas é escolhido em Aristóteles exatamente em função do impacto que podem ter. O recurso ao exemplo para Aristóteles, estou a dizer, o recurso ao exemplo em matéria de provas judiciárias não é aconselhável. Em todo caso, deve ser secundário por relação à utilização dessa espécie de silogismo. Quer dizer, aquilo que nós temos que correr para considerar alguém culpado ou inocente e para produzir o efeito devido no auditório, a persuasão, é diferente daquilo a que temos que recorrer para aconselhar ou desaconselhar no plano deliberativo. As provas não funcionam indiscriminadamente da mesma maneira nos vários géneros. Rui, selecionando aqui uma ou duas personalidades da história e tentando refletir um bocadinho nesta coisa de impacto, como é que o impacto, ouvimos aqui que o impacto também pode ser avaliado, temos impacto ou não em função da eficácia que temos, ou da intenção que nós tínhamos quando quisemos criar esse impacto. Pensando também na relação entre o impacto e a reputação, que é um tema que nos é muito caro aqui na PLMJ. E olhando para as personagens da história, vamos selecionar duas para falar precisamente desta relação entre impacto, reputação e já agora influência. Sim, sobre uma nota em relação àquilo que o Paulo tem estado a desenvolver, que é basicamente uma reflexão sobre técnicas de impacto no sentido da persuasão, de obter efeito. Portanto, o impacto pode ser associado, a sua percepção pode ser associada a esta série de técnicas que servem para ou podem ajudar um ator, um agente a alcançar um determinado fim. E, portanto, essa é a aproximação que está a ser feita. Agora, nós podemos também falar do impacto de outra maneira, que é aquele que me parece que a Alexandra agora estava a introduzir, que é o impacto como baseado numa cultura de notoriedade, quer dizer, uma cultura de reconhecimento, uma cultura que valoriza... E se calhar notoriedade não é bem reconhecimento, nos dias que correm, não é? Também tudo reconhecimento aqui mais no sentido de acknowledgement, quer dizer, isto é de identificar alguém e esse indivíduo ser conhecido através de algo que tenha feito e que tenha tido impacto. E isso é uma reflexão antiga, quer dizer, há aquela história do grego que deitou fogo ao templo para ficar conhecido, quer dizer, portanto, Heróstrato, não é? Quer dizer, não estou a lembrar. Agora também não estou a lembrar o nome, mas parece que é esse, porque o Fernando Pessoa tem um livro sobre... Mas acredita. Exato, mas a gente não inventa aqui. Acho que o Fernando Pessoa até tem um livro, ou tem uma série de textos que depois foram reunidos em livro, sobre essa procura da fama, do reconhecimento pela fama e pelo reconhecimento. Pirógenes. Sim, talvez. Exato. Portanto, essa procura da fama, do reconhecimento através de um acto qualquer que garanta uma notoriedade. E nesse aspecto, por exemplo, o Ian Kershaw, neste livro, Personalidades e Poder, enfrenta-se com aquele problema de Hitler, que é o mais notório, quer dizer, e o mais reconhecido de todos aqueles líderes do século XX. Foi o que fez as piores coisas, mas as piores coisas, precisamente, asseguraram este sucesso de notoriedade de alguém que, se o objetivo dele fosse eu vou fazer qualquer coisa para deixar o meu nome na história, e, portanto, vou fazer uma obra de caridade, ajudar as pessoas, etc. Estaria completamente vestido, vou matar imensa gente, fazer e de repente, portanto, vou deitar fogo ao templo, isto é muito importante, como ao grego, isto é quer dizer, e aqui está. Portanto, a pessoa pode se tornar notória como aquele
eu já não sei se era o banco, qual era o Barings, ou coisa assim, aquele corretor, ou aquele agente que estava lá na Malásia e que deitou abaixo o banco, quer dizer, e que assim assegurou a sua fama e teve um impacto enorme, quer dizer, deitou abaixo uma instituição financeira, portanto, eis o impacto. Quer dizer, portanto, nós na prática não conseguimos verdadeiramente, aliás, como já nos aconteceu com princípios como mesmo a empatia e a coragem, mais uma vez estamos perante um princípio que nós não conseguimos dissociar de uma galáxia de princípios para o poder apreciar com exatidão. Isto é, impacto por si, nós temos de o associar a qual foi o fim, qual era o fim, quer dizer, dessa ação, qual era o que é que deixou verdadeiramente, qual foi a marca, portanto foi apenas uma questão de fama, isto é, nós de repente lembramos-nos do grego, por acaso não nos lembramos, quer dizer, não estamos a lembrar, mas enfim, mas isso é mais devido à nossa memória do que outra coisa. O grego deitou fogo ao templo, quer dizer, para um templo fantástico, um templo que toda a gente gostava, ele deitou fogo ao templo apenas para ficar conhecido. Isto é, deve ter feito as contas, pensado, vou escrever tragédias ou dramas tão bons como os de Sófocles, enfim, não tenho sorte, vou tentar ser um chefe militar como outro, enfim, também não tenho sorte, então, mais fácil, vou deitar fogo ao templo e toda a gente vai-me ficar como um incendiário, pirómano, quer dizer, vou ficar conhecido dessa maneira. Portanto, nós temos de alguma maneira de associar sempre o impacto a qualquer outra coisa. E essa é uma questão que o Ian Kershaw também se coloca. Isto é, qual é essa outra coisa? Quer dizer, porque ele admite que uma valorização moral, por exemplo, em história, uma valorização moral dos resultados de uma ação, ou de uma ação que tenha tido impacto, essa valorização moral pode variar ao longo da história. Isto é uma coisa que pode ser vista muito bem. Imaginem, o grande herói que conquistou um país ao lado, submeteu a população, trouxe imensos escravos para o país e, portanto, é valorizadíssimo agora, valorizadíssimo no seu tempo e hoje, provavelmente, é menos valorizado. Isto é, aquilo é visto como menos nobre, quer dizer, essa ação é vista como menos nobre. Quer dizer, pronto, enfim, se tiver a estátua, já lá terá, provavelmente, alguma gente a querer deitar a estátua abaixo. Portanto, o que é que... Então a alternativa é outra, que é a alternativa que é o impacto, só vamos valorizar positivamente impactos que tenham a ver com coisas que ainda existam hoje. Isto é, que nós ainda valorizamos hoje, que nós ainda apreciamos hoje. Portanto, esse aqui uma é o ajuda impacto. do público. Erostrato, era a pessoa Eróstrato. Era Eróstrato, exatamente. Então era como ele me estava a lembrar, acho que tinha dito isso, não sei. Portanto, vamos associar então a coisas que nós ainda, portanto, vamos valorizar positivamente aquilo a que nós ainda valorizamos. Mas isto de facto também é reduzir a análise do impacto às nossas preferências. Portanto, a valorização positiva do impacto, estamos a reduzi-la às nossas preferências. Portanto, nós temos de ir para acabamos de ter uma grande dificuldade de sair daí dessa questão de como valorizar o impacto. Quer dizer, percebemos que há um impacto, o impacto através da memória, através portanto, da recordação dos feitos positivos ou negativos de um determinado indivíduo. Portanto, aí está um critério técnico de impacto, quer dizer, isto é, se não nos lembramos, ainda havia gente que se lembrava exatamente desse grego que há 2500 anos, ou uma coisa qualquer assim, deitou fogo ao templo. Ele só fez isso, quer dizer, mas havia gente aqui na plateia que se lembrava dele. Portanto, é a melhor maneira de ter impacto, é basicamente isso. Aliás, nós temos aquela... Enfim, mas o Google, se fosse outro indivíduo, provavelmente teria mais dificuldade em encontrar. Portanto, nós temos uma grande dificuldade em sair daí, quer dizer, em sair basicamente a critério mesmo, acabamos de ficar presos ao próprio impacto. Quer dizer, o que puxa, quando nós às vezes temos a ideia de que a cultura da celebridade, a cultura da notoriedade está associada hoje em dia, portanto nós dizemos, hoje em dia, não, a cultura da notoriedade e da celebridade sempre existiu, quer dizer, toda a gente quis sempre ser notório e célebre. E daí as figuras históricas, para voltar à sua coisa, interessam-me as figuras históricas que, curiosamente, não tentaram evitar essa celebridade ou não a cultivaram tanto.
e que é a tradição da éminence grise, quer dizer, isto é, do homem das sombras, daquele que manipula e que tem o poder, mas não aparece ou aparece por detrás daqueles que têm o poder. E isso é uma figura curiosa. É essa daquele que está por detrás e que verdadeiramente exerce a influência, mas que deixa depois enfim, a majestade, o esplendor para outro indivíduo que não ele. É uma figura curiosa, que é uma figura típica das antigas monarquias, quer dizer, das antigas monarquias, da éminence grise. Portanto, notoriedade não é necessariamente impacto. É alguém que quer, sobretudo, o poder, mas dispensa a notoriedade, basicamente. Quer dizer, tem o poder de patrocínio, o poder de ação, o poder de influência, mas que deixa para outra figura, geralmente o rei, isto é, deixa os seus louros, quer dizer, para trás, quer dizer, diz, enfim, eu estou a tudo aquilo que fiz, até uma maneira de responsabilizar-se. O Marquês de Pombal, no fim, quando é acusado de corrupção, e bem acusado, aliás, provavelmente foi o político alguma vez mais corrupto que alguma vez houve em Portugal, e enriqueceu imenso, quer dizer, de todas as maneiras e feitios, ele e a família, enquanto esteve no poder entre 1750 e 1777. Mas quando ele é processado, no reinado de Dona Maria I, portanto, ele tem essa resposta que é, mas eu não fiz nada, aquilo era, limitei-me a executar as vontades do rei Dom José, quer dizer, eu fui um instrumento do rei, quer dizer, porque de facto ele era isso o papel dele inicialmente. O papel dele é o de ministro do rei, portanto, o poder que ele exerce é um poder que o rei lhe dá, e tudo aquilo que ele faz é da vontade do rei. E, portanto, ele quase diria, mas porquê é que me estão a falar de mim? Porquê é que me estão a acusar? Eu fui apenas um servo, quer dizer, um servidor do rei. Curiosamente, a história não concordou com ele, os juízes também não concordaram com ele, ele foi processado, e depois não foi, enfim, não chegou aos últimos tempos, já tinha 80 e tal anos, então, enfim, a rainha resolveu ser clemente para com ele, mas a história não, a história curiosamente apagou o rei e deixou o Marquês de Pombal. Há outra, já agora para falar também de uma outra figura histórica, interessante. Aqui as perguntas. É uma figura interessante porque é uma figura de quem o Ian Kershaw trata neste livro, Personalidades e Poder, e é uma figura curiosa, que é a figura do Helmut Kohl, o chanceler alemão entre 1982 e 1998. E este chanceler, que já era líder da CDU, que era o partido dele, portanto, o Partido Democrata Cristão, desde 1973, era provavelmente considerado, até ao fim do ano de 1989, uma das personalidades mais sensaboronas que alguma vez tinha emergido na política alemã e na política europeia. Quer dizer, ele era propriamente o homem cinzento, quer dizer, o homem a quem não era associada qualidade absolutamente nenhuma, nem de decisão, nem de visão, nem de nada, quer dizer, o Helmut Kohl, com os seus 2 metros de altura, gigante, parecia um enorme vazio com muito alto, quer dizer, um enorme vazio bastante alto. E ele é uma figura interessante, porque tem portanto, 1989, ele já é líder da CDU desde 73, é chanceler da Alemanha desde 1982 e é considerado, em 1989, portanto, digamos assim, no princípio do verão de 1989, toda a gente irá, vamos falar, entre os chanceleres da Alemanha, qual é aquele que vai ser mais rapidamente esquecido e que não vai ficar de maneira nenhuma na história? Era imediatamente ele, quer dizer, era este indivíduo sombrio, quer dizer, nada. Bem, em 1989, 9 de novembro, cai o Muro de Berlim. E Kohl, de quem ninguém esperava nada, uma coisa que ele faz é torna-se o protagonista da rápida reunificação alemã. E a verdade é que ele fez uma diferença enorme. Isto é, foi ele, não apenas pela força que ele fez contra uma quantidade enorme de conselheiros que lhe o avisaram para a grande dificuldade que a República Federal Alemã teria em absorver um Estado completamente arruinado e destruído como era a RDA, quer dizer, o equivalente imagine, da Espanha ou da Itália agora decidirem vamos
unir-nos com a Líbia, quer dizer, uma coisa assim, quer dizer, ou com a Síria, quer dizer, vamos unir-nos com este Estado em bancarrota, destruído, que estava a sair da ditadura comunista e, portanto, toda a gente achava que o processo de unificação alemã iria demorar imenso tempo, iria ter muitas cautelas. Ele é aquele que diz, não, vamos já, quer dizer, não me interessa nada, quer dizer, vai ser a unificação. Consegue, em 1990, no ano seguinte, consegue. E depois consegue ultrapassar também, de uma outra maneira, as objeções dos outros líderes europeus, a começar pelo presidente da França, François Mitterrand, que não era nada, e Margaret Thatcher, da Inglaterra, mas sobretudo Mitterrand, que não era nada entusiasta da unificação alemã. Aí Kohl também está disposto a fazer coisas e a arrastar a Alemanha para coisas que os alemães e os seus conselheiros deitaram as mãos à cabeça. O Tratado de Maastricht de 1992, basicamente a renúncia ao marco alemão, quer dizer, e portanto aceitar as condições da França de, bem, a Alemanha unifica-se, mas tem de ficar integrada, completamente integrada financeira e economicamente numa União Europeia muito mais forte, e Kohl consegue arrastar a Alemanha para aí. E de repente temos esta figura absolutamente cinzenta e, portanto, sem grandes predicados, a quem falta completamente o carisma que o Ian Kershaw achava que provavelmente seria uma das pré-condições para alguém ter impacto na história, a ter este impacto, quer dizer, a ter este impacto no seu tempo, arrastando aquilo tudo. Ainda vamos algum dia ver qual é que foi verdadeiramente o resultado, ou fazer o balanço do resultado deste, mas isto é a ideia de que até um homem cinzento, portanto, sem grandes qualidades, pode ter impacto quando, e isto é uma ideia do Ian Kershaw mais interessante, que é, num momento de crise, aproveitar a própria crise para tomar iniciativa e para provocar, para fazer com que coisas aconteçam que não aconteceriam em tempos normais. Isto é, em tempos normais, por exemplo, estamos a falar de líderes políticos, em tempos normais o líder político está completamente condicionado por imensas coisas, pelas instituições, pela tradição, enfim, pelo pensamento e pela tradição sobre determinados atos, portanto há uma grande limitação, e é estes momentos de crise, como foi a queda do Muro de Berlim em 1989, que de repente abrem a possibilidade de se fazer coisas, e coisas com um grande impacto, isto é, coisas de transformação. E, portanto, aqui o impacto está associado a essa transformação e à capacidade de reconhecer... E personificar aquilo que são as circunstâncias daquele mas aí até um homem cinzento pode de repente tomar conta da loja, quer dizer, e fazer essa grande diferença. Rui Paulo, muito obrigada. Pode ser só uma coisa muito rápida, tem que ser muito rápido. Mesmo muito rápida. Para um discurso ter impacto, uma das condições fundamentais é ser adequado ao objeto. Volto a Aristóteles. Aristóteles diz que não há por exemplo, do ponto de vista daquilo que ele chama a acribeia do rigor. Eu já vi traduzido em português acribia, mas confesso que me sou um bocado mal. Mas do rigor ou exatidão. Exatidão é talvez a melhor tradução. A física não tem a mesma acribeia, a mesma exatidão que a matemática, e a ética não tem a mesma que a da física. E nós não podemos, pura e simplesmente, transportar o mesmo tipo de exatidão de uma disciplina para outra. O Aristóteles diz, de resto, que é próprio de um homem inculto exigir o mesmo tipo de rigor ou de exatidão em todas as matérias. O que é verdade. Certamente que um político não se pode aceitar de um matemático raciocínios prováveis, nem pedir a um orador, seja ele um político, seja ele, suponho eu, também um advogado, uma demonstração no sentido estrito. E para o discurso ter impacto é necessário que ele procure o tipo de exatidão que convém ao objeto e não um tipo de exatidão que não convém ao objeto. Muito obrigada, Paulo. Rui, muito obrigada. Voltamos a encontrar no dia 3 de maio, desta vez no auditório da PLMJ no Porto. Muito obrigada.